A gente já viu que isso agora no Ocidente caiu já como uma bomba, isso já acontece há décadas. Uhum. Mas como é que é visto isso lá no Oriente? Só para a gente entender, as pessoas falam sobre isso porque eu, de fato, não tenho ouvido falar em, sei lá, crianças trans na China, na É, Rússia, muito pelo contrário, lá eles Japão, estimulam sei a lá. virilidade, né? Se você observar, muito dessa agenda avançou através do TikTok, né? E o TikTok é uma empresa chinesa. Mais do que isso, avançou muito durante a pandemia, quando eles resolveram fechar as escolas, embora as crianças não fossem um grupo de risco, e manter as crianças dentro de casa. Muitas crianças que dependiam da refeição das escolas, muitas crianças que eram abusadas por seus cuidadores em casa, elas foram mantidas em casa por muito tempo. E elas foram para o TikTok. E foi através do TikTok, predominantemente o TikTok, que toda essa geração mais nova começou a fazer essas perguntas estranhas sobre ter nascido no corpo errado, né? Observem que todo o empurrão veio de lá, mas eles mesmos não adotam essas ideias. A Rússia condena, eu estive na Rússia há alguns anos e eu posso garantir para você, não tem nenhum homossexual na rua, porque essas pessoas apanham, é o outro extremo. Você não tem direito a muita coisa se você é um gay, por exemplo, na Rússia, né, que é o outro extremo, que é o poder autoritário de um governo que decide interferir na vida privada dos cidadãos. Aí você tem o outro extremo disso. Yuri Bezmenov, que é um ex-agente da KGB, ele trabalhou baseado na Índia e pela Índia ele fugiu. E ele gastou o resto da sua vida tentando alertar o Ocidente sobre o que eles estavam querendo fazer com o Ocidente, né? Por eles, eu me refiro ao eixo de lá mesmo, né? E ele É o eixo disse... oriental. Exatamente. Seria Rússia, China, quem mais? Basicamente esses Rússia e dois, né? China, São né? os, São são os os grandes principais. players. E o que Yuri Bezmenov diz, a subversão ideológica, a subversão comunista, ela vem, e eles têm isso muito planejado, em 4 estágios. E ele é muito interessante, procurem pelo vídeo de Yuri Bezmenov no YouTube, que ele explica muito bem esses 4 estágios, não vou me alongar, porque senão a gente vira uma conversa só sobre isso. Mas em um dos vídeos ele fala uma coisa tão interessante, e isso, gente, observe, anos 80. Toda essa conversa não existia, mas ele já falava isso, né? Porque, vejam, eles aprenderam isso. Isso foi articulado, isso foi muito bem costurado, né? Isso é um modelo de negócio. Ele fala, você quer desviar as crianças, você quer promover uma subversão ideológica? Comece pela escola. Mas mais do que isso, comece usando o tempo de aula que seria para aprender sobre ler, escrever, e comece a discutir sobre sexualidade. É super interessante, porque ele está falando disso, 40 anos atrás, cantando a pedra. ok? Então, assim, isso já estava nos planos.